Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar, o seu canal de desenvolvimento humano. E hoje nós estamos aqui com ele, Ricardo Mendonça. Isso mesmo, gente. Ricardo Mendonça, coach em português, discípulo de Tony Robbins, está aqui no Brasil e ele fez questão de estar aqui em Belo Horizonte hoje, onde fica o nosso estúdio de podcast, para poder estar contribuindo com conteúdos de muito valor. E que conteúdo, Ricardo? Eu vou deixar ele se apresentar, mas para quem ainda não conhece, quem ainda não escutou o Ricardo Mendonça, vale a pena você parar, poder escutar, tiver oportunidade de assistir uma palestra. São palestras transformadoras que mudam a sua vida, a sua mentalidade. Afinal de contas, Ricardo trabalhou por mais de 10 anos com Tony Robbins, aprendeu com Tony Robbins, o melhor aí dos melhores coaches, e hoje ele tem se destacado na área do desenvolvimento humano, principalmente na área do esporte, com vários trabalhos aí em que tem levado equipes a executar atividades em alta performance, e ele vai compartilhar um pouco desse conteúdo que ele traz aí com tanta generosidade para a gente. Então, se você que está nos assistindo aí, aproveita, segue, compartilha com aquele amigo que você sabe que aquele amigo precisa também de ter um pouco mais de desenvoltura nas suas atividades do dia a dia e alcançar a alta performance. Ricardo, obrigado por você estar aqui, poder de maneira genuína, generosa, poder compartilhar de todo esse conhecimento que você traz para a gente, poder ter atravessado o oceano com vários compromissos, mas separou aí um momento para poder estar aqui com a gente. Obrigado, e se apresente aí para o nosso público, para que eles possam conhecer um pouco mais quem é Ricardo Mendonça. Antes de mais, uma saudação lá para casa, para todos vocês que estão escutando aqui, e a primeira coisa que eu quero dizer é que onde quer que você esteja, tudo mesmo é possível. É possível dar a volta se está no momento mau, é possível ir ainda mais longe se está no momento bom da sua vida. E este eu espero que seja o podcast. Então o Ricardo, mais do que o meu currículo, é um ser humano muito apaixonado pelas pessoas, pelas profissões, pela vida, mas também pelo Brasil. Adoro vir cá, venho cá 2 vezes por ano nos últimos anos, tenho feito amizades e quero começar por agradecer ao Renato pela amizade, pelo carinho, pela inspiração, pelas oportunidades. E não podia deixar de vir a Minas Gerais, não só pelo convite, mas também pelo pão com queijo de Minas Gerais. Devo levar aqui uns quilos de pão com queijo no meu estômago, já estou cá há 3 dias, e adoro esta cidade, não só pela diferença cultural, mas sobretudo pelas pessoas. Parece-me que de todos os povos do mundo, este é sem dúvida um daqueles que mais sabe hospitaleiramente receber. Há um carinho muito grande pelas pessoas, há uma simpatia, sabe bem estar aqui no Brasil, sabe bem estar em Minas Gerais, um país tão bonito, com pessoas tão empreendedoras, tão desejosas de algo melhor. Basta ver o estúdio maravilhoso onde nós estamos aqui. Então há uma paixão, há um entusiasmo quando venho no Brasil. Fico entusiasmado, 2, 3 dias antes já estou pensando o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, como é que eu vou inspirar as audiências, como é que eu vou tocar, mais do que tocar no cérebro das pessoas, tocar também no coração. E é assim que se faz o currículo, toda a sua experiência do passado, e de facto mais de uma década com o Tony Robbins, ser o braço direito dele, estar ao lado dele em mais de 250 eventos, traz uma experiência, traz umas capacidades incríveis, mas também reforça muito o acreditar as crenças, seja de merecimento, seja de capacidade, seja de identidade, e fazer de mim mais do que um coach, um palestrante, um transformador, um expert de vida, disposto a ajudar sempre o próximo. E acho que essas são as características essenciais de alguém que quer realmente fazer a diferença, é estarmos disponíveis para viver uma vida desde o coração, onde tudo aquilo que são obstáculos, problemas, desafios, é um alimento para que nós possamos dar um salto ainda maior, chegar no coração do próximo e conseguir que a pessoa que vê o mundo escuro, sem soluções, sem opções, estou bloqueado, estou com medo, estou travado, como se diz aqui no Brasil, gosto dessa expressão, poder dar a volta e fazer disso o seu maior incentivo. O resto é um currículo que passou muito pelo desporto, como atleta de alta competição, um estudioso. Desde os 14 anos comecei montando a minha biblioteca, em que vai mais de 3.000 livros, todos lidos,
onde tive a experiência de ter os melhores mestres, desde o Karaté, que eu fiz artes marciais, onde fui campeão e o meu mestre era campeão europeu, o José Maia, um professor catedrático hoje em dia, uma sumidade. Depois continuando no basquetebol, onde voltei a ter novos e maravilhosos mestres, que certamente espero poder contar alguma história, e que a determinada altura, com 15 anos, me convidaram para ser treinador de uns miúdos que não tinham ninguém que os treinasse. E essa foi a minha primeira grande experiência como treinador, como homem. E lembro-me do primeiro treino que fiz, e posso dizer a vocês que mais ou menos o mesmo que lhe disse a eles, que é, nem toda a gente neste treino, nesta equipa, poderá vir a ser jogador. E nem toda a gente neste podcast se calhar vai transformar já a sua vida. Mas as bases para todos sermos um bom homem, um bom ser humano, fazer parte de uma humanidade melhor, elas vão ficar aqui. Portanto, mesmo que não seja um atleta, você vai ser um homem. E foram estes princípios, os valores, que eu espero que você esteja a apelar a si próprio. Quais são os valores? O que é importante para si? O que é que realmente está correndo nas suas correntes sanguíneas, no seu espírito, na sua alma, que durante este podcast você possa transformar a sua vida ou de alguém que você ama. Então este é o meu currículo. Porque a Master em PNL, em Neuroestratégia, em Hipnose, em Coaching, Inteligência Emocional, Inteligência Positiva, e podia continuar por aqui, eles acrescentaram algum conhecimento, alguma informação, mas o valor dela está naquilo que nós fazemos no dia-a-dia. E é isso que eu venho fazer aqui no Brasil, é isso que eu faço por fazer todos os dias que acordo, sobretudo naquele dia mau, tipo, hoje estou pesado, dói-me a cabeça, não sei se é um bom dia, e esse é o dia. Esse é o dia que nós temos de dar mais um passo para vencer, um passo para despertar, um passo para sermos um ser melhor, num mundo melhor. Começar agora. Eu costumo falar, Ricardo, sobre a comunicação emocional. O que é a comunicação emocional? É aquela comunicação que a gente faz com nós mesmos. Mas muitas das vezes as pessoas elas não sabem identificar as suas emoções. Raiva, nojo, medo, tristeza, alegria. Passamos por ela várias vezes durante o dia. Várias vezes durante o dia, às vezes a gente pega uma situação que nos causa uma tristeza, ou uma raiva, ou às vezes simultaneamente outras emoções de segunda e terceira geração. Mas a pessoa não identificar, ela continua vivendo ali a sua vida normal, tomando as decisões, mas muitas dessas decisões acabam sendo influenciadas justamente por essas emoções. E aí, como que é importante essa comunicação emocional? E eu sei que você fala sempre muito bem sobre o processo do autoconhecimento, porque o líder, para ele liderar, ele primeiro precisa se liderar. Ou seja, a comunicação, ela primeiro tem que funcionar na mente dele, na cabeça dele, para que depois ele possa liderar outras pessoas. Na realidade, esse líder ele tem que ser exemplo primeiro no comportamento, na atitude, no processo de tomada de decisão, para que ele inspire as outras pessoas a poder seguir aquilo que ele quer que as pessoas façam também. Então, como produzir essa comunicação interna de maneira assertiva para que a pessoa ela possa realmente ser um líder capaz de influenciar e levar as outras pessoas a processos de alta performance? Bem, colocado assim, Renato, só com esse posicionamento dá para nós ficarmos aqui num podcast de 10 horas. Mas eu vou fazer o possível por resumir com aquilo que eu acredito que seja o mais importante. A primeira coisa que eu desafio a todos a pensarem é responderem a esta pergunta. Seguir-se a você mesmo? Estou dando estes 2 segundos de silêncio porque se não escreveu neste momento, sim, Renato, dizer já sim, você aí, sim, Ricardo, total certeza de que me siga a mim mesmo. Então é porque você ainda tem muito espaço para crescer como líder, como ser humano. Que para mim é a mesma coisa. Ser humano nasceu líder. Só que durante os tempos que vamos vivendo, vão-nos colocando programas na nossa cabeça de que o seu irmão é melhor do que você, logo já não sou suficiente. Aquela pessoa faz bem e você não faz, logo já não sou capaz. Você nasceu feio, logo já não sou bonito. Então, todos estes pequenos episódios vão criando aqui uma comunicação que por vezes se torna nefasta consigo mesmo. Então a primeira coisa que eu vou dizer é seguir-se a você próprio. E até o momento em que você diga sim, eu sou um grande líder, há sempre algo mais para fazer. E eu muitas vezes respondo já sim, sou um grande líder, mas às vezes também não. E isso não é um erro, é uma oportunidade.
Então a comunicação é algo muito, muito, muito importante. Eu começaria por dizer que todas as pessoas acham que o mundo está hostil. A comunicação da guerra, das dificuldades, a economia, a bipolarização, todos aqueles desafios desta nossa era, que também havia nas eras anteriores e vai haver nas eras futuras, e estes desafios eles trazem todos uma oportunidade. Contudo, eu tenho percebido nos 35 países onde já palestrei, a verdade é que o mundo hostil lá de fora não se compara nem este bocadinho com o mundo hostil cá dentro. A comunicação interna é sempre mais dura do que a comunicação externa, independentemente da dificuldade. Se perdi um ente querido, se estou no meio de um conflito, no meio de uma guerra, a comunicação aqui pode ser muito mais hostil, porque ela multiplica-se. Então as emoções e a comunicação interna, ela começa muito pelo diálogo que nós temos, o diálogo interno, ao qual eu já nomeei esse diálogo. O diálogo mau, eu chamo-lhe o teco, que é o malandreco do boteco, e o diálogo bom eu chamo-lhe o tico, que é o fantástico. Então há uma luta entre estes dois, mas no meio há um ser humano, que sou eu. E eu posso escolher. Então o primeiro passo para a gente mergulhar dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia é identificar que tipo de diálogo interno eu tenho na maior parte do meu tempo. Então o que é que você diz a você próprio? Quando está sozinho, quando está nas suas tarefas, quando está comunicando, quando está observando, qual é o diálogo interno que tem com você próprio? E depois há outras formas de comunicar. Por exemplo, mal me sentei nesta cadeira e eu pus-me logo numa fisiologia de poder. Coloquei o meu peito alto, estou com o meu pescoço longo, olhar perseverante, a respiração profunda. Porquê? Porque a fisiologia corresponde a 55% da comunicação com o próprio ser e com os outros. Segundo o modelo Meher-Eben, que já tem mais de 6 décadas, não foi mudado. Este modelo diz que 55% da comunicação é por sua postura, é a sua respiração, é o seu olhar, são as microexpressões, é o peito está longo ou está encolhido. Então nós podemos movimentar-nos e ter uma postura de vencedores, de comunicadores de excelência, ou então estar aqui, vai ser um bom podcast, e não conseguimos enganar ninguém. A segunda coisa, já está, que é o diálogo interno, a voz, a sua atenção, onde coloca a atenção, qual é o significado que dá. E a terceira coisa é a tonalidade. Porque a tonalidade que nós colocamos naquilo que dizemos pode mudar toda a comunicação, seja com nós mesmos, seja com os outros. Então vou dar um exemplo. Muitas vezes nós ouvimos dizer que nem sempre é aquilo que você diz, mas é a forma como o diz que mais perdura. E é verdade. Muitos de nós temos traumas, que depois vão chegar a uma emoção, porque alguém um dia gritou connosco. E esse grito pode ser a maior solução para que você seja a melhor pessoa do mundo. Não deixando-se danificar e pegando nisso, fazendo disso a sua vitória, a sua força, o seu poder. Então eu acredito muito que no veneno está sempre o antídoto. Quando estive na Índia, aprendi com os monges, estive estudando com os monges em Vipassana, estive estudando com os monges em Varanasi, é uma aldeia muito mística, em Chennai, e todos eles acreditam que de facto no problema está a solução. E tudo começa nesta comunicação. Primeiro, o diálogo interno. Segundo, a sua fisiologia. Terceiro, a tonalidade, que vale 38% da comunicação. E os 7% da comunicação que falta é tão simples quanto o quê? As palavras. Então, quando nós vamos comunicar com alguém, quando estamos prestes a ter uma discussão com a nossa esposa, ou o nosso marido, quando me vou apresentar a um presidente, a um CEO, um diretor de recursos humanos, a preocupação da mente, esta hostilidade é o que é que eu vou dizer, estudando as palavras. E quando nós já temos as palavras quase certas, que é o nosso corpo, a nossa fisiologia, a tonalidade, então a comunicação começa por aí. Você saber comunicar consigo próprio, saber a sua postura, saber entrar num estado único, aquilo que eu chamo do eu, é o estado único, e ser empoderado. E todas as pessoas que um dia se sentiram melhor do que o que sentem hoje, com mais felicidade, com mais sucesso, com mais alegria, com mais realização, existe um neurocódigo aqui no nosso cérebro que se um dia o fizermos, podemos fazer. Ricardo, mas eu não estou vendo isso no passado. Mudamos a estratégia e fazemos aquilo que a programação neurolinguística diz, dissociar-nos do problema. Podemos fazer aquela pergunta: quem é que nas pessoas que eu mais admiro, e coloca o Ricardo nessa lista, por favor, o que é que ele faria nesta situação de desafio? O que é que ele diria? O que é que ele pensaria? Como é que ele agiria? Porque por vezes a comunicação nós pensamos uma coisa e dizemos outra. Por vezes dizemos e refletimos como não queríamos. Agimos diferente ao que pensamos.
Então nesta tríade de pensamento, emoção, ação, é muito importante nós olharmos para as emoções. E pegando na escala das emoções, existem emoções que nós nem sequer conhecemos. Essas são as piores. São as emoções escondidas, que se dividem em 2 níveis. De um passado longínquo, segunda e terceira geração, digamos assim, em que nós já nem sequer conseguimos, é um recalcamento tão profundo, e essas eu aconselho a você procurar um terapeuta, um psicanalista, psiquiatra, ou até alguns coaches com essa experiência, fazer algum tipo de terapia. Mas depois existe emoção recalcada mais recente, um susto, um medo, ou um bloqueio que não me deixa avançar. E é preciso olhar, porque para mim as emoções são como sinais. Nós vamos construindo um caminho numa estrada, caminhando, conduzindo o nosso veículo da vida, e os sinais que nos aparecem são as emoções. Estou triste, é sinal que eu estou com sensação de perder. Estou alegre, estou com sensação de ganhar. Estou frustrado, está atribulado o caminho. É sinal que o como eu estou a fazê-lo poderá não estar certo. Então eu tenho que me realizar e procurar um como melhor. Então as emoções são os maiores sinais. E é preciso ter muito cuidado quando aparecem emoções como a vergonha, como a culpa. Sobretudo estas duas, porque o medo é generalizado. Tenho medo de não ser suficiente, tenho medo de não ser capaz, tenho medo de sucesso. Mas a culpa e a vergonha são emoções que estão muito recalcadas na humanidade. Primeiro, porque a maior parte de nós nascemos numa era em que transmitir as emoções é negativo. Incluso entre o casal. A maior parte dos conflitos entre profissional, gestor e colaborador, ou entre marido e mulher, bem porque quando acontece alguma coisa que nós não gostamos, nós escondemos. Colocamos uma máscara, ou simplesmente fazemos de conta, ou nem sequer refletimos a emoção que está. Então, na maior parte dos casais que eu trabalho, ainda vou fazendo trabalhos de casal, de recuperação de relacionamento, uma das primeiras coisas que assumimos o compromisso para melhorar é, quando algo aconteça, manifestar como me sinto. Em vez de dizer, você está errado porque me faz isto, aquilo, aquilo outro. Não, esquecer as ações e dizer, isto especificamente que me aconteceu me está fazendo sentir assim. E quando for a vergonha, que são 20 Hz de vibração no nosso organismo, quando for a culpa, 40 Hz, é muito baixo. Eu diria que é morte lenta. Há que elevar isso. Há que ganhar prestígio, confiança, orgulho positivo, amor próprio para sair da vergonha. E na culpa há que saber que não existe culpa. O erro é uma oportunidade de crescer, é mais um sinal no caminho para você seguir o seu melhor caminho. Porque se você subir esta vibração, chegando ali mais ou menos ali ao ponto neutro, que são os 220 Hz, aí a vida começa a ser totalmente diferente. Oh, Ricardo, então, mas o que é que eu faço? Eu digo para você, coragem. É preciso coragem. Que ronda entre os 200 e os 240 Hz, é essa coragem que nos faz vibrar de forma positiva, de forma saudável. Porque abaixo disto são emoções negativas. Acima disto é onde está a paz, o amor, a realização, a alegria. Então toda esta jornada, primeiro comunicando comigo próprio, depois com os outros, vai permitir-me depois comunicar com o mundo. Porque se eu for um ser melhor, eu vou conseguir construir um exemplo melhor. E no mundo em que as palavras já mexem, os exemplos puxam. Então mudar as suas emoções, entendê-las, usá-las a seu favor e a favor do outro, vai permitir ser um melhor líder, ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor ser humano, numa sociedade mais profissional e numa sociedade mais humana, com muito mais felicidade e com muito mais amor. Incrível, Ricardo. Se a pessoa pegar só essa fala e aplicar no dia a dia, ela vai conseguir aí realmente desbravar muitas questões aí na vida. Isso você estava falando sobre coragem, e eu lembrei de uma passagem bíblica, na realidade várias passagens bíblicas, e não falando da parte religiosa, mas falando da parte comportamental da Bíblia. A frase que mais aparece na Bíblia, em todo o livro sagrado, é não tenhais medo. Mais de 300 citações dessa frase. Então o que acontece? A pessoa que escreveu a Bíblia, ou as pessoas que escreveram a Bíblia, inspiradas ou não pelo Espírito Santo, ou Deus escrevendo a Bíblia, enfim, cada um acredita, né, de uma forma, não vou entrar nesse mérito, mas a preocupação era com o ser humano em relação ao medo. Porque o medo ele trava, o medo faz a pessoa
fica paralisada, o medo faz a pessoa, mesmo que tome decisões, não ter a ação em relação àquela decisão que foi tomada, e o medo, muitas das vezes, faz com que a pessoa não alcance os seus propósitos, não alcance os seus sonhos. Se a gente vai numa palestra, geralmente a gente pergunta, né? Quem quer ser rico? 100% das pessoas quer ser rico, sonho, ter dinheiro, ter fortuna, ter uma melhor qualidade de vida, enfim. Mas e na hora que você pergunta quem está trabalhando para ser rico, poucas pessoas estão trabalhando para ser rico. A maioria das pessoas estão trabalhando para pagar contas, não para se tornarem ricos. Porque o se tornar rico, muitas das vezes, faz com que a pessoa ela tenha que tomar decisões e fazer ações com risco. Tem que assumir grandes riscos. E o assumir grandes riscos traz junto a responsabilidade, né, da pessoa, da situação poder dar certo ou poder não dar certo. E aí vem o medo. Por quê? Porque a pessoa está no auto-julgamento, né? Muitas das vezes acreditando que não é capaz, que não sabe, que não consegue. Muitas das vezes ela também se compara, e você trouxe isso, né? O processo de comparação é muito grande com o outro. O outro faz, dá certo, e às vezes você faz, não tem o mesmo resultado que o outro, você às vezes se vê numa situação complicada. Então, o medo é algo que muitas das vezes as pessoas elas precisam se libertar para poder alcançar os resultados. Mas aí a gente precisa entender então de zona de conforto, porque o nosso cérebro ele, né, foi projetado há milhares de anos atrás para poder não gastar energia. Lá o nosso cérebro reptiliano, na idade das cavernas, era um cérebro que aprendeu que ele tinha que economizar energia, porque não tinha comida a todo momento, né? Não tinha padaria, supermercado, restaurantes. Então o homem, ele demorava para comer, ou seja, demorava para armazenar energia, demorava para poder ter energia ali para desenvolver aí os seus projetos naquela época. Então o cérebro entendeu que tudo que a pessoa comia, ele tinha que estocar uma parte para guardar para o futuro, porque é uma incerteza, não sabe quando que vai comer de novo. E ao mesmo tempo ele tinha que gerar ali aquela preguiça, aquele desânimo, né? Para quê? Para que a pessoa não saísse gastando energia aleatoriamente todo momento. Por isso que às vezes é difícil uma pessoa tomar a decisão que vai fazer uma atividade física todos os dias. Por quê? Porque o corpo não quer. Ele até hoje não aprendeu que a gente vai repor aquela energia com um pequeno almoço, como fala em Portugal, café da manhã no Brasil, né? Ou que a gente vai ter ali o horário, né, das refeições, enfim, ele não aprendeu ainda. O cérebro reptiliano, que é esse cérebro que a gente carrega, ele traz ainda essas informações. E aí o que acontece? O que é zona de conforto? É fazer com que a pessoa permaneça na inércia, que tudo, né, o que ela puder fazer sem gastar energia, ele adora. Só que grandes decisões, grandes atividades, grandes projetos precisam de uma tomada de decisão em que muitas das vezes nos coloca numa zona de desconforto. E estar numa situação de desconforto é tudo que a gente precisa para alcançar grandes resultados. Mas nem todo mundo está preparado para poder passar por essa zona de desconforto. Porque aí vem o medo. A pessoa está numa situação que ela não conhece, vai fazer algo que ela não controla, e ela não sabe que resultado que vai dar, é preferível ela estar na inércia. Às vezes está tendo um mau resultado, mas o mau resultado, como ela controla, como ela já sabe que vai ter, opa, que lindo, né? Mas às vezes o mau resultado só vai fazer ela pagar a conta, não vai fazer ela alcançar prosperidade. E o que fazer então para poder sair dessa zona de conforto? E o que fazer então para que a pessoa assuma riscos, ainda que ela possa atuar para que a probabilidade do dar errado possa ser diminuída? Assumir riscos é fundamental para o ser humano, não é verdade? Eu tenho uma frase, ainda bem que você trouxe aqui este tema. Uma das minhas frases típicas, dos meus nuggets, é: o único risco é não arriscar. Portanto, nós temos que arriscar, temos que fazer diferente. E o crescimento, o sucesso, a felicidade passa por 3 coisas: a zona de acomodação, a tal zona de conforto que falou, saber sair dela. 2, fazer diferente. 3, fazer desconfortável, fazer algo que nunca tenha feito. Ou diferente daquilo que estou fazendo, ou algo que eu nunca fiz. E isto está um crescimento muito mais acelerado.
Mas a ver se eu consigo fazer a cronologia de tudo como falou, a Bíblia para mim é um dos melhores ensinamentos que existe à face da Terra. É o livro mais lido de sempre, ao qual eu também já li, e não seguindo eu nenhuma religião específica, acreditando em Deus, mas recomendando sempre as religiões desde que sejam positivas e apoiem o seu estado espiritual, emocional, até profissional. Eu lembro quando li a Bíblia e disse, isto é um grande ensinamento, é um legado. Contudo, algumas coisas têm que ser adaptadas. Por exemplo, quando eu li o olho por olho, dente por dente, se isto não for bem lido, nós olhamos para o futuro desta frase e toda a gente ficaria desdentada e cega. Portanto, há que saber filtrar. Quando a Bíblia diz não temais, e repete tantas vezes, para os dias de hoje em que vivemos numa realidade diferente, é mesmo ser ousado, arrisca. Sobretudo porque existe uma diferença em relação ao medo. Uma coisa é você ter medo, e todos temos, outra coisa é o medo ter você. E isso é morte lenta. Então a primeira coisa que nós temos de saber é que nível de medo estou eu. Então toda a mudança começa na consciência, olhar e ver. Quando eu tenho medo, quando eu estou confuso, assustado, receoso, duvidoso, ou todos aqueles tentáculos do medo, que são muitos, o que é que eu faço? 1, fico paralisado. 2, fujo. 3, fico reativo. 4, fico submisso. Estas são as 4 maneiras mais usuais de responder, de forma geral, ao medo. Então vamos identificar, porque se calhar com a minha esposa ou marido, eu reajo diferente de como reajo com o meu líder. Então primeiro identificar, é sempre o primeiro passo para a mudança, é saber o que é que eu faço, identificar os casos. E depois, como é que nós transformamos o medo em coragem, numa oportunidade. Então a primeira coisa é ser maior que o medo. É saber que o medo está ali para nos salvar. Não só para poupar energia, como disse muito bem o Renato, mas para nos salvar de chegar à beira de uma ribanceira e não me atirar, porque se eu não tivesse medo... Portanto, o primeiro passo que eu digo a todas as pessoas que vivem com medo, e é muita gente, é o medo é nosso amigo. Este é o primeiro princípio da inteligência emocional. E depois, o segundo passo é conseguir ver para além do medo em si. Vamos pegar numa situação que fiz recentemente, há umas semanas atrás, com uma equipe que já há 20 anos queria subir de divisão, passar para o escalão principal em Portugal, e não conseguia. Então eles apuraram para a fase de promoção, eram 8 equipes, e nos 7 primeiros jogos eles tinham uma vitória e estavam em penúltimos, empatado com outro clube. Era quase impossível subirem. Naquela altura houve um grande desacordo, o presidente despediu o treinador, deu um sermão em todos os atletas e o medo instaurou-se em todas as pessoas ao ponto que foi tanto que o presidente decidiu fazer alguma coisa diferente. Então é isto, se o medo está aí, ele não vai diminuir se você não fizer diferente, se você não tiver a iniciativa de arriscar, se você não procurar algo mais, se você não estiver disposto a fazer coisas que não sabe e não conhece. E ele pegou no telefone, no celular, e ligou para mim. Eu vou traduzindo a mim próprio, um diálogo interno. E eu disse, bem, a situação eu não conhecia, a situação de facto é difícil, mas se você está realmente comprometido, e apontem esta palavra, compromisso. Qual é o vosso nível de compromisso? Está disposto a sair do sítio onde você está neste momento para o sítio onde quer ir? E eu disse ao presidente, que é só uma das pessoas mais abundantes em termos financeiros de Portugal, uma pessoa muito conhecida, se realmente está disposto, eu hoje tenho aqui 30 minutos ao final da tarde, pode vir aqui ter a Matosinhos, é uma cidade junto do Porto, no norte de Portugal, e vamos falar sobre isso. Obviamente naquela mentalidade de presidente, porque eu sou o presidente, estou muito ocupado, estou em Felgueiras que é longe, tenho a minha agenda cheia disso. Então é porque realmente você não está disposto a sair do sítio onde está para o sítio onde quer ir. Mas eu posso ajudá-lo. E eu consigo dar a volta. E ele diz, Ricardo, mas isto está praticamente impossível. Eu disse, impossível é só na mente. O impossible pode ser I am possible, eu sou possível. E eu, em meia hora, consigo, muito provavelmente, resolver o seu problema. Eu despertei a curiosidade. Então a curiosidade é um dos fatores que nos elimina o medo. Paixão, o amor, a curiosidade. Porque estas 4 formas que eu falei de responder ao medo, submisso, fuga, paralisação, reatividade, quando tu está com um espírito de gratidão, de amor, é impossível o medo ser maior que você. Então este é o segundo passo, que é trabalhar o amor, trabalhar a gratidão. E eu
Estava grato pelo presidente ter ligado para mim. Existem tantos coaches no mundo, mas na minha cabeça eu sou o número 1. Existem tantos experts, tantos terapeutas, tantos palestrantes. Na minha cabeça eu sou o número 1 e ele sente lá quando eu estou a conversar isso. Então ele cria ali a possibilidade, mas ao mesmo tempo eu coloco amor por uma equipa que há 20 anos que não consegue e que tem um estigma, um padrão, tem uma rotina de pensamento que não vamos conseguir. Vamos morrer na praia, como se diz em Portugal, quase a conseguir. Então o quase é um cervo do medo. Está quase, amanhã. O amanhã não existe. Existe hoje. O que é que pode fazer hoje? E o facto é que o presidente do clube, que foi o Clube Felgueiras, veio a Matosinhos e sentámos os dois. Uma brilhante conversa. E eu perguntei quem ia ser o novo treinador. Ele disse, não tenho. Eu disse, não há problema. Eu estou num estado único, o meu eu, de coragem. A gente vai resolver. Consegue marcar com o treinador que despediu? Ricardo, não sei. Consegue ou não consegue? Consigo. Amanhã, nota bem. Em Portugal, normalmente os clubes começam treinando às 10, 11 da manhã. As empresas às 9, e disse às 7 da manhã, marco com o treinador, você e eu. E se vocês estão realmente, comprometidos, compromisso. E o compromisso é uma palavra de liderança. Eu lá estarei, e vou fazer uma viagem longa daqui até lá, mas se é para fazer, vamos fazer a sério. Porque já só faltam mais 8 jogos. E vocês não podem perder um ponto, não podem perder um jogo. E eu acredito, e eu consigo, mas preciso de vocês no mesmo nível de compromisso. E começámos a reunião àquela hora da manhã. Resgatei o treinador, juntei com o presidente, unimos os três, assumimos palavra e compromisso. E a palavra tem muito valor para mim e passou a ter para eles. E a partir daqui há que criar. Peguei em 15 coaches da minha equipa, vários palestrantes, unimos uma task force, todo o jogador tinha um coach individual. Todas as semanas fizemos 1 ou 2 intervenções na equipa. E o que fizemos foi transformar o medo em coragem. Quando estávamos quase a chegar, faltavam 2 ou 3 jogos, o medo começa a se instalar. É bom demais, de repente começamos a ganhar a toda a gente, estamos invencíveis, e ao dia deste podcast eles continuam invencíveis, só que eles estavam quase a desacreditar, porque o medo começou a ser grande. Então o meu amor, a minha gratidão foi novamente, e tentei perceber o que é que eles nunca estariam dispostos a fazer. E eu ousei arriscar mais longe. Então, após uma palestra, não fui eu que a dei. Contratei uma amiga minha, a Patrícia, aluna, empresária de grande sucesso, hoje em dia palestrante nos últimos anos, explodindo no mercado de Portugal, de Angola, muito forte no empreendedoramento feminino, e disse, Patrícia, estes homens precisam de uma lição. Vais dar uma palestra no balneário deles. Isto era impossível no mindset cartesiano, retrógrado, ainda ultrapassado daqueles jogadores de futebol daquela equipa que queriam, mas não sabiam se queriam. No momento que ela entra, o treinador olha para mim e diz, Ricardo, isto é mesmo sério? E disse, subir de divisão é como subir na vida. Se vocês querem mudar, têm que dar o primeiro passo. E está disponíveis para sair do tal conforto que o Ronaldo fala. Eu não gosto muito da palavra conforto e eu vou explicar porquê. Eu gosto de estar confortável. Conforto sabe bem se for temporário. Não gosto é do acomodar. Então eu uso o termo acomodação. O conforto está muito na moda e eu entendo, o princípio é o mesmo. Quando eu me acomodo, estou ficando com rabo de cadeira. Desculpem a expressão, mas é rabo de cadeira. Está acumulando gordura. Está ficando mais lento. Numa velocidade, com a velocidade que vivemos hoje em dia, nós, o povo, tem que se mexer rápido. Decidir rápido. Então ela foi, palestrou. Jogo seguinte, ganharam. Jogo seguinte, levei umas tábuas de 2,5 cm de madeira. E para eles era impossível partir tábuas. E disse, as tábuas vão estar aqui, vocês vão partir isto hoje. Não há amanhã, é hoje. E ancorei eles, fomos àqueles 3 processos, porque o Renato falou muito bem, eles queriam ter a subida de divisão. Eles queriam ter o prémio, eles queriam ter o reconhecimento, eles queriam ter as vitórias. Só que eles não estavam disponíveis para sair do sítio onde estavam para o sítio onde queriam ir, nem passar os processos. E hoje em dia na sociedade toda a gente quer ter algo. Quer ter um grande carro, uma grande empresa, uma grande família, uma grande conta bancária. Só que antes do ter existem 2 passos essenciais. Porque o ter tem muito a ver com merecimento. Então há que trabalhar, quem não tem, há que trabalhar primeiro crenças de merecimento. Novos programas aqui. Só que antes existe uma camada mais profunda, que é o fazer, as crenças de capacidade. Será que eu tenho a autoestima e a confiança para acreditar em mim e ser capaz? E esta equipa não tinha. Mas pior que tudo, ainda havia as crenças de identidade.
A identidade é que nós vamos morrer na praia. E naquele dia elas morreram ali. Eles escreveram na tábua e disse: onde vai um, vão todos. E toda a gente partiu aquela tábua. Numa energia única. O mindset, a mentalidade daqueles jogadores foi: eu posso, eu consigo, eu faço acontecer. E ganham o próximo jogo. E tal como terminámos naquela conversa a 3, no último jogo, eles jogam com o segundo classificado, conseguem ultrapassar o segundo classificado e sobem divisão após 20 anos. Por um motivo. Bastou uma pessoa, no momento, olhar e dizer: onde é que está o medo? Se existe medo, existe coragem. Então o medo também pode ser uma espiral como as emoções. E quando existe o medo é como for um buraco. E quando você cai no buraco, tropeça e cai no buraco da vida, você pode fazer uma de duas coisas. Ficar lá enterrado e continuar na desgraça até à morte, ou fazer desse buraco um maior trampolim. E o campeonato já começou, e ainda não fizemos um protocolo para este ano. Está começando de forma brilhante, ainda não perderam, continuam invictos. E eu sei, prometi para eles, no dia que o medo chegar, a tábua vai ser pouco. Porque eu vou ensinar vocês comendo fogo. E eles vão comer fogo. Eles pensam que ainda que é uma metáfora, mas vai ser real. E no dia que eles comerem fogo, eles podem ser campeões nacionais. Eles podem vencer. E para mim, mais que vencer o campeonato, é vencer o dia-a-dia. Porque às vezes a grande luta é quando tu chega a casa cansado e o teu filho vem correndo: pai, dá-me um abraço. Tu dizes: pai, está cansado. Não, dá cá esse abraço forte. Tu és gigante, tu és um anjo, tu és uma estrela. Todos os meus filhos eu chamo-lhe por um nome positivo. O Santiago é o meu campeão. A Biju é a minha estrela. A Tita é a minha maravilha. Todos eles, quando eu estou com eles, por muito cansado que esteja, aquele bocadinho é o meu salto. Entre o medo de não ter energia suficiente e arranjar uma desculpa: estou cansado, não posso, não consigo. Ou mais um bocadinho deixar o amor vir ao de cima. E esta é a verdadeira liderança. Na família, no trabalho, no dia-a-dia, na rua. Como quando cheguei aqui em Minas no primeiro dia. Vesti um calçãozinho mais pobrezinho, uma t-shirt mais pobre, um chinelo. Fui na rua passear, conhecer, sentir, sentar ao lado e antes de dar uns trocos, algum dinheiro para ajudar o mendigo que está na rua, ouvi-lo. E disse: oi. E eles ficam admirados. Mas no coração não existe medo. Vou com amor, vou com coragem, com gratidão. Como fui para esta equipa, como fui para o sem-abrigo aqui de Minas Gerais, que são muitos. Como vou quando alguém me contrata, mas quando também vou numa viagem de avião e tem uma senhora sentada que está cheia de medo e vai tomar uma droga para deixar de ter medo. Eu disse: isso não vai resolver. Quer resolver isso em 5 minutos? Pá! 5 minutos está resolvido. E foi esta a minha viagem para cá. Então tudo parte pelo espírito, pela coragem, pela paixão. A vida é apaixonante, mas nós temos que estar acordados. Ela está demasiado veloz, demasiado confusa por vezes, demasiado incerta e insegura. Essas são todas as oportunidades de você ser o homem que quis ser. Então naquelas 3 crenças, eu quero ter, está disposto a fazer, mas mais do que tudo a ser quem você veio ser. E esta é a questão. Não há fazer sem ser, não há ser sem ter, não há ter sem fazer. E é preciso nós equilibrarmos estes 3 pontos, ver onde é que nós estamos falhando mais, porque aí é a maior oportunidade. E daqui, avançar para viver uma vida de coragem. E muitas vezes, Renato, perguntam-me na rua: Ricardo, mas tu és sempre assim tão valente, tão corajoso? Claro que não. Eu tenho um lado de sombra. Eu por vezes fico covarde. Por vezes o meu diálogo interno diz: não podes, não consegues, não é para ti. Você não é suficientemente bom. Você não tem os estudos. Você não tem uma família rica. Eu ouço essas vozes. E nesse momento eu até posso tomar uma ou outra decisão de cobardia. Mas na maior parte do meu dia eu ouço o teco mais baixo e levo o tico e digo: eu sou fantástico. Eu sou, eu faço, eu mereço. E assim dou um passo em frente, vencendo no dia-a-dia. E quando erro, não deixo o diálogo interno dizer: devia ter feito diferente, devia ter agido assim, devia ter pensado, devia, e de repente estou endividado por todos os lados. A vida é feita para viver sem dívidas, para viver no momento. E isso eu desafio você. Diminua as suas dívidas e aumenta a apreciação, a abundância, a prosperidade. Mas mais do que palavras, encontrando aquilo que o faz feliz, que o faz ter sucesso. E este podcast faz-me ter sucesso se pelo menos uma pessoa decidir melhorar a sua vida. E essa pessoa já existe. Sou eu. Decidi melhorar a minha vida fazendo aquilo que sou apaixonado
inspirar também aqui o Renato, estou vendo ali os olhos dele brilhando, acenando com a cabeça, e juntos chegarmos mais longe. Vem connosco. Ricardo, é interessante. Você trouxe vários temas aí que a gente poderia ainda esmiuçar por horas e horas e tenho certeza que seria fantástico. Mas me lembrou muito uma história, principalmente quando você trouxe a questão da equipe. E aqui no Brasil hoje a gente vê, inclusive até no mundo profissional do futebol, muitas equipes que às vezes você vai olhar no papel, uma grande equipe, grandes atletas, grandes salários, mas às vezes o rendimento daquela equipe não é tão bom assim. Na hora da prática, às vezes aquela seleção não funciona. É muito porque é uma equipe feita por seres humanos. E às vezes o ser humano, quando ele chegou num estágio de sucesso, de conquistas, às vezes ele acaba se acomodando, às vezes as emoções ele torna-se mais difícil dele trazer ali o mesmo rendimento de antes, quando ele ainda não era conhecido, quando ele ainda não era nada. Então a gente acaba vendo isso com muita frequência, inclusive. E aí eu me recordei de uma história, que era uma história de um filho e de um pai. E que esse filho e esse pai, teve uma vez, eles foram para um alto de uma montanha, que o pai queria apresentar ao filho o horizonte das terras em que pertencia a família. E aí lá no alto da montanha, quando o pai mostrava a fazenda, as terras, até onde ia a divisa ali da sua propriedade, o filho avistou uma grande pedra. E era uma pedra grande e estava no alto da montanha e que visualmente aquela pedra bastava um empurrão para ela poder rolar ladeira abaixo. E aquele filho virou e falou: pai, eu vou ali empurrar aquela pedra e ela vai descer ladeira abaixo. E aí o pai: vai lá, isso mesmo, vai lá, empurra, vamos ver se você consegue. E aí o filho foi lá, tentou empurrar, não conseguiu, a pedra não se moveu. E aí o filho voltou para o pai e falou: poxa pai, eu tentei ali, não consegui mover a pedra, ela não saiu do lugar. Aí ele: pois é, eu vi, mas por que você não tenta de outro jeito? E aí o filho virou: mas tem outro jeito? Falou: tem, vai lá, tenta de outro jeito. E aí o filho foi lá, voltou, empurrando de costas, pegou uma alavanca, tentando empurrar com a alavanca, mas a pedra ela não se moveu. E aí o filho voltou todo desanimado, virou: poxa pai, tentei de tudo enquanto é jeito. Fui lá, empurrei com uma mão, empurrei com duas, peguei uma alavanca, empurrei de costas, empurrei do outro lado, não consegui. E aí o pai virou e falou: você tem certeza que você tentou de todos os jeitos? Vai lá, tenta de novo, você vai conseguir. Ela está muito fácil dela rolar por essa ladeira. E aí o filho: ah pai, já fui 2 vezes, já tentei de um monte de jeito. Aí ele virou e falou assim: não, vai lá que você consegue, eu acredito em você, você consegue. E aí o filho voltou, tentou lá de outras maneiras, mas não conseguiu mover a pedra. E aí ele voltou aborrecido, chateado, falou: pai, tentei de tudo, o senhor viu, tentei de tudo, e a pedra não se moveu, vamos embora para casa, já não quero isso mais não. E aí o pai virou e falou assim: olha, você não tentou de tudo, eu estava aqui, você não me pediu ajuda. Vamos tentar nós dois juntos? E aí o filho olhou: uai, é mesmo, vamos. E aí quando os dois juntos foram empurrar a pedra se moveu, ladeira abaixo. Então o que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas acham que são autossuficientes e acham que elas vão conseguir sair sozinha dos processos que elas estão vivendo. Como a gente disse, o nosso cérebro ele se programa facilmente em coisas que nos traz a zona da acomodação, que nos traz muitas das vezes algumas soluções, mas não são todas as possibilidades de soluções, e a pessoa fica apegada, fica presa naquele pensamento, naquela mentalidade. Mas ela acha que ela sozinha, ela consegue, afinal de contas, às vezes é uma pessoa que já estudou muito na vida, uma pessoa que já passou por várias experiências de superação, mas às vezes o que ela precisa está ao lado, o que ela precisa é um profissional, é uma pessoa que está ali para poder ajudá-la
a enxergar de outra maneira, a ver de outro jeito, ou até mesmo de ajudá-la a fazer algum processo. Então, é importante porque essa história que você trouxe dessa equipe de futebol, provavelmente era uma equipe que estava com toda a estrutura, parte técnica, física, fisiológica, mas esqueceram do principal, que é a mente. E aí você foi lá e despertou essa nova mentalidade. Você gerou essa confiança. Você ajudou as pessoas a lidar com as emoções. Porque muitas das vezes aqui no Brasil, a gente vira e fala com as pessoas, fala, olha, vai lá, vai atrás do sim, porque o não você já tem. E eu costumo falar, olha, nem o não a gente tem. Porque se você não for lá e não fazer, nem o não você tem. Nem Você não não, tem nem sim. nada. Você não tem nada. Você não tem nem o sim, mas também não tem o não. E as pessoas se acomodam, né? Ah, o não, não, e deixam de fazer. Então, ter um coaching hoje é fundamental. Ter uma equipe hoje que saiba desenvolver profissionais, ela é fundamental, não é verdade, Ricardo? O todo é mais que a soma das partes. Esta foi uma das premissas que nós colocamos dentro da equipa, que é todos juntos somos mais fortes. Então, 11 jogadores no campo não valem 11, valem o jogo. A partir do momento em que eles começam com este princípio, ou dentro de uma empresa entram com este princípio, e todos sabem que o seu elemento mais fraco vale tanto como o mais forte, porque quando vai um, vão todos, começa-se a trabalhar para a instituição, para a marca, para a empresa, para a família, em vez de trabalhar para um. Mas a coisa mais incrível da história que você estava contando, este jovem, ele deu o primeiro passo. Se ele não tivesse dado o primeiro passo no desafio do pai, nem isso ele tinha. E hoje em dia, nesta sociedade, nós temos que perceber que estamos todos caminhando no sentido da singularidade. Sermos todos iguais, muito parecidos. Porque a informação está acessível a todos. Aquilo que há uns anos atrás custava muito dinheiro, demorava muito tempo, agora está super acessível. Tu tens as bibliotecas que estão todas no telemóvel, os livros, o conhecimento. Então há uma mudança. O GPT veio revolucionar o mercado. Tu hoje em dia pergunta as respostas que quer, ele escreve, a velocidade vai acelerar ainda mais. Então nós vai chegar a um ponto em que todos somos praticamente iguais. E este momento onde nós vivemos, para mim vai ser o melhor momento de sempre. Apesar de na nossa percepção ser o pior, a tal pedra que não sai. Mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso experimentar os GPTs, é preciso experimentar coisas diferentes, ver para além do problema, que é o que fazem os líderes. Eles vêm para além do problema, são visionários. Então nós temos que ter esta mentalidade forte de ultrapassar o obstáculo. E esta equipa teve, como este jovem deu o primeiro passo. E quem está lá em casa, quem está ouvindo o podcast, basta dar o primeiro passo. O primeiro passo, mesmo que não saiba para onde é, o facto de agir vai dizer sim, correu bem, ou não. Não é nada disto. Mas pelo menos já temos um feedback, um sim ou não. E isso vai permitir dar um passo diferente a seguir. Passo a passo, a gente conquista e inspira o mundo. E essa história continua. Eu gosto muito de metáforas, eu pego nas metáforas e faço as minhas metáforas. E faz a tua metáfora também com isto que está ouvindo. A pedra caiu e rebolou e partiu, deixou ficar um bocadinho de pedra pequenina, em que esse jovem pega e vai correndo para o pai, o seu mestre, e diz: pai, olha, que bonita esta pedra que saiu do pedregulho grande. Isto é muito importante porque isto foi feito nesta equipa. Eu faço isto em todas as pessoas, que é depois de você descobrir o seu próprio valor, tem que entrar no ecossistema certo. Às vezes não chega só a ter um coach, ter um psicólogo, ter um mentor, se você não criar o ambiente certo à sua volta. Então o pai diz: então, e achas que esse valor é suficiente para tu venderes essa pedra? E o jovem diz: não sei. Vai para o mundo e vende essa pedra. E o jovem começa correndo e a primeira pessoa que vê é um mendigo na rua. E diz: olá, mendigo, quanto é que você me dá por esta pedra? E o mendigo olhou e disse: isso é uma pedra, não tem valor. Atire isso fora. E o jovem volta para o pai, para o seu mestre, muito triste, e dizer: eu pensava que isto tinha um valor. Você, pai, disse para eu ir. E a primeira pessoa que eu encontrei disse que não tinha valor. Há pouco você não desistiu à primeira? Tente diferente. Dê mais um passo. E assim faz. Vai correndo, passa um mendigo e vê uma mercearia. Se diz mercearia aqui, supermercado. Vê um supermercado e entra. E vai ao senhor do supermercado
eu quero vender esta pedra, quanto é que você me dá? Esta pedra é uma pedra bonita, tem brilho, tem profundidade. Eu dou 2 euros para você, 2 reais, vamos pôr em reais. E ele vem todo contente, pai, no supermercado dou-me 2 reais, 2 reais por esta pedra. E o pai perguntou, você ousa ir mais longe? Sim, pai, eu quero ir mais longe. Então, dê mais um passo. E vai correndo e decide não parar na primeira casa, na segunda vai ainda mais longe e chega no museu. Aqui no museu, deixa eu ver quanto me dou no museu. E entra no museu, e a pessoa que estava no museu, a primeira pessoa, uma pessoa culta, uau, que pedra bonita. Eu dou 200 reais para você por esta pedra. E ele, uau, 200 euros, 200 euros, 200 reais, o que for. Corre para o pai, pai, posso vender a pedra, dou-me 200 reais. E se tu tens certeza que é esse o seu valor? E se der mais um passo? E já ele bem lembra e diz, vou numa loja de pedras preciosas. O ambiente certo para a pedra. Aqui sim eles vão dizer qual é o meu valor e eu vou tomar a decisão. E ele dá mais um passo e entra nessa loja e o especialista em pedras diz, uau, isto não é uma pedra qualquer. Isto é um diamante, um rubi, uma pedra preciosa nunca vista. Eu dou 2 milhões de reais para você. Porquê é que eu estou inventando uma história sobre a história do Renato? Porque não vai haver movimento se não houver o primeiro passo para tirar a pedra. Muito menos se você não tiver o ambiente certo. Agora, se você der o primeiro passo, procurar as pessoas certas ao seu entorno, no ambiente certo, vai ser muito mais rápido, muito mais possível, independentemente do problema que seja, da dor que você tenha, conseguir conquistar a melhor versão de si. Então é isto que eu digo às pessoas. O sucesso desta equipa não veio de ter só um coach. O coach mudou muita coisa ali. O coach desafiou deles. O coach barrou com eles. Mas mais que isso, o coach devolveu aquilo que já era inato, que é de todo o ser humano, independentemente de onde esteja, que é ter um valor próprio e criar com esse valor o melhor ambiente, o ecossistema certo à sua volta. Obrigado, Ricardo. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo esse podcast, você está tendo um aprendizado muito grande com essa pessoa fantástica que é o Ricardo Mendonça, diretamente de Portugal aqui para o Brasil e trazendo aí muita coisa nova e interessante aí do mundo do coach. Agora, Ricardo, fugindo um pouco desse vasto conhecimento, conteúdo e aprendizado que você trouxe para a gente aqui hoje, uma curiosidade que muitos brasileiros acabam tendo, e claro, a gente não poderia deixar de passar o podcast sem perguntar. Qual que é a maior diferença que você encontra ao chegar no Brasil? Porque o brasileiro, quando ele chega em Portugal, a primeira impressão que ele tem e o primeiro contato que ele tem com os portugueses é que os portugueses são um pouco mais fechados e são pessoas mais diretas. O brasileiro ele é um pouco mais aberto, mas ele não é tão direto, ele vai dando voltas, ele vai ali, a gente tem um termo que a gente chama aqui, vai dando uma de João sem braço para ver se o outro entende, e às vezes essa situação acaba se tornando um conflito. Para você, você enxerga isso de que maneira? Olha, todos os estudos sobre mentalidade em que se pergunta o que é mais poderoso para o ser humano? Reduzir os pensamentos negativos ou aumentar os positivos? E todos os estudos, eu não conheço nenhum estudo credível que não diga o contrário disto. Reduzir os pensamentos negativos. E eu, como bom português, tenho um juízo muito alto. É fácil julgar e criticar o outro. Mas eu gosto de olhar no espelho. Então, por vezes, eu também sinto as diferenças culturais. Por exemplo, quando o avião aterra, se o avião é cheio de brasileiro, e eu ainda nem tirei o cinto e o brasileiro já está todo de pé, pegando nos sacos. É muito ansioso. Mas eu olho para aquilo como uma oportunidade. Oportunidade deste povo irmão, em que pode aprender com Portugal, como Portugal pode aprender com o Brasil. Então, o que eu mais gosto no Brasil, que é isso que perdura na minha mente. Eu adoro este país, não só pela comunicação inata do povo em si, mas sobretudo pela forma leve como o povo leva as situações. Gosto muito, sobretudo, por todos os recursos que estão aqui, nesta terra. Isto é uma terra abençoada. Recursos de comida, de minério, petróleo. Este é um país, na minha visão, o Brasil, mais tarde ou mais cedo, vai ser um dos top 3 líderes do mundo. E só precisamos mudar uma coisa: a liderança. Em vez de apontar o dedo para o político, se você nunca se candidatou, candidate-se. Faça diferente.
Porque na realidade política, a palavra política vem do grego servir o outro. E nós estamos desacreditados. E se tu não acreditas na política, também não acredita em si próprio. E eu não sou político, não tenho cores políticas, nem esquerda nem direita. Mas sou apaixonado por pessoas e por uma vida melhor. Então o que eu diria é que o Brasil, diferente de Portugal, é um país que tem fome, que tem desejo. Aqui o brasileiro investe na mentoria, investe nos cursos, investe na palestra. O português é muito resistente. Demora tempo. Então a velocidade no Brasil está muito rápida. E há que aproveitar. Se for bem feito, há que aproveitar. O Brasil é um país dotado. O Brasil está no topo do marketing digital do mundo. O Brasil está no topo dos recursos. O Brasil está no topo de simpatia. As pessoas são bonitas aqui. E eu gosto de vir no Brasil. Obviamente que há portugueses que dizem que o Brasil é perigoso. O brasileiro, muitas vezes há a expressão, o brasileiro é charlatão. Mas isso não pesa. Esses pensamentos têm que ser reduzidos. Porque tal como nós dois temos uma parceria, e tenho muitos sócios e parceiros aqui no Brasil, o brasileiro também pode ter em Portugal. Juntos somos mais fortes. Porque a nossa equipa é o mundo. E não adianta o português jogar melhor que o brasileiro ou o brasileiro melhor que o português. Adianta é nós jogarmos juntos. Neste jogo, no mundo em que tem demasiada guerra, demasiados conflitos, demasiadas comparações, demasiada inveja, demasiadas emoções negativas. Está na hora de nós líderes darmos um passo em frente. E se alguém está a ouvir isto e acredita que ainda não é líder, então esse é o primeiro passo. Você já sabe onde está. Assuma, lidere-se a si mesmo. Lidere dentro de sua casa. Mas o político dificulta, é corrupto. Não interessa. Dentro de sua casa quem manda é você. Quem comanda é você. Você governa. Junto com Deus, se for a sua crença, junto com o seu coração. E isso não há nada nem ninguém que o possa impedir a não ser você próprio. Então comece por aqui. Comece por aqui tomando controle da sua vida, mudando o mundo. E é isto que eu acredito, Renato. Tem uma frase que o Ricardo fala, que o erro é a maior universidade. Porque quando se erra, é uma oportunidade de aprendizagem. O problema é que aqui no Brasil, e em outros países também, o erro ele é julgado, ele é abominável, ele é criticado. Inclusive tem pessoas que elas abominam o erro e julgam as pessoas, cancelando as pessoas. Né? Hoje está muito em moda aí a palavra cancelamento. Às vezes uma pessoa vai na rede social e ela faz um depoimento, grava um vídeo, fala alguma coisa, e às vezes aquela situação dá uma dupla interpretação. E aí cada um, como interpreta da maneira que quer, acaba interpretando às vezes essas pessoas de alguma forma, e aí aquela pessoa passa a ser cancelada. Então hoje ainda tem mais um outro medo que assombra as pessoas, que é o medo do cancelamento. Né? Mas eu sempre falo que o conflito ele é uma oportunidade de aprendizagem. O conflito em si mesmo, porque é quando o conflito está instalado, é porque as duas pessoas ainda não chegaram a um mesmo acordo, a uma mesma visão, a mesma mentalidade, a mesma situação. O problema é quando aquele conflito ele vira um confronto. Aí é um julgando o outro, um falando mal do outro, um tendo atitudes para poder sacanear o outro, aí isso é um confronto. O conflito não. O conflito ele se estabelece e se as pessoas trabalham juntos, se resolve. Hoje, pela manhã, inclusive o Ricardo estava dando uma palestra, eu não consegui assistir toda a palestra, porque tivemos ali numa das minhas empresas uma situação em que precisava da minha situação, da minha atuação, perdão. E aí eu fui atuar, porque tinha um conflito estabelecido. E aí, conflito estabelecido, você vai chorar? Você vai reclamar? Você vai ficar xingando todo mundo? Não. Conflito estabelecido, o que você faz? Você resolve. Você vai e atua para resolver o conflito. Para não deixar com que aquele conflito vire um confronto. E aí fui, resolvi. E da forma como eu resolvi, a pessoa virou e falou, poxa, mas não foi muito prejuízo para sua empresa, não? Eu falei, olha, está resolvido? Está resolvido. Hoje a gente tem prejuízo, amanhã a gente tem lucro. Agora, se eu ficar aqui, não vou fazer porque vai gerar prejuízo e não resolvo, amanhã o prejuízo ele é maior, porque o problema ele se torna maior. Então, aprender com erro é essa grande universidade, não é, Ricardo? Já finalizando aqui o nosso podcast, né? Mas queria que você comentasse um pouco e
já indo despedir aí da nossa audiência. Então, finalizando aqui, o que é que eu faço com esses encerramentos, como você falou? Eu tenho uma âncora muito simples que vou já passar a todos, mas também tenho uma ferramenta muito produtiva que utilizo nas empresas quando faço consultoria e treinamentos de liderança, ou quando dou um dos meus melhores cursos, que é o Yes Trainers, inspirar exemplos de sucesso, preparando as pessoas para ser treinador no palco, orador. É o curso que é a minha paixão, é o Yes Trainers, ao qual eu sei que o Renato vai participar no próximo. E chama-se Fire Cycle. Então é um ciclo, é um para-brisas, em que quando aparece o conflito, é claramente a maior oportunidade para uma de duas coisas. Definir papéis, novos papéis no relacionamento, novos papéis na sua empresa, novo papel comigo mesmo, ou ganho de confiança. E esse ganho de confiança é um passo extraordinário para que todos nós possamos ser uma pessoa melhor. Então o conflito aparece para que você se possa tornar uma pessoa melhor. E este é o significado que eu dou. Não quer dizer que seja o significado que qualquer outra pessoa pode dar. A verdade é que não existe significado até nós escolhermos um significado. Então aquilo que eu faço de uma forma mais simples, porque não dá para descrever este modelo, nem para explicar com uma boa metáfora, eu utilizo uma palavra em inglês. N-E-X-T, que se diz next. Traduzido para o português de Portugal e do Brasil, seguinte. Eu não perco tempo. Se eu errei, alguém não valoriza o meu esforço, a minha intenção, porque tudo o que conta mais que tudo é a intenção. Eu não perco tempo. Eu não dou tempo, não dou audiência. O meu tempo é precioso para estar rodeado de pessoas que não me valorizam. Porque eu tenho o valor suficiente para dizer next. E siga. E se a pessoa está rindo do que eu fiz, se a pessoa quer humilhar-me, se a pessoa quer criticar, não tem espaço. Não tem espaço. Tem espaço para feedback. E eu amo feedback, porque feedback é uma técnica de comunicação que para mim é o pequeno almoço dos campeões da vida. Agora, crítica, julgamento infundado, não tem espaço na minha vida. E então eu utilizo só esta âncora. Next. Seguinte. E se for para fechar, não há nada melhor como fechar com uma boa metáfora. E quando estive no instituto, na reitoria, hoje de manhã com você, uma pessoa que me disse uma coisa engraçada. Ricardo, mas será que toda a gente mudou a sua vida aqui? E disse, eu não sei se toda a gente mudou. Sei que eu fiz com paixão e amor, voltaria a fazer igual ou melhor. E basta uma destas pessoas ter mudado de vida, que já teve significado para mim. E então contei a história e disse, não conhece a história da estrela do mar? Do menino que todos os dias ia na beira da praia e pegava na estrela que o mar trazia e tirava novamente para o mar. E pegava e atirava mais uma e mais outra. E um dia um sábio que estava lá, muito conhecido, muito ilustre, o que está fazendo, menino? Você é louco da cabeça? Você atira a estrela para o mar vai trazer de novo, elas vão morrer. Não tem salvação. Você não está fazendo diferença nenhuma. E o menino sorriu, tal como o Renato está sorrindo, e o Ricardo também, e pegou em mais uma estrela, segurou assim na mão, e disse, eu posso não salvar todas, posso não fazer a diferença para elas todas, mas para esta, eu vou fazer a diferença. E jogou novamente mais uma estrela na água. E eu espero que este podcast possa ser a estrela na sua vida. Para mim foi um privilégio, uma honra estar aqui e poder chegar a quanto mais não seja, mais uma pessoa. Esse é o grande Ricardo Mendonça. Tenho certeza que você teve aí, durante todo esse podcast, a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que esse grande fera da área do desenvolvimento humano tem proporcionado por todo o mundo, e com seus cursos, as suas mentorias, o seu evento, que é o Momento em Portugal, vale muito a pena. O ano passado eu tive a oportunidade de estar no palco no Momento junto com grandes players aí do mercado mundial. Foi um evento fantástico. Tenho certeza que você agora, passando a seguir o Ricardo Mendonça lá nas redes sociais, procura lá, @ricardomendonça.oficial, você vai ter a oportunidade de conhecer mais do trabalho dele, mais dos eventos e dos cursos que ele está sempre divulgando aí. Para quê? Para que você possa mudar a sua mentalidade. Mudando a sua mentalidade, você possa mudar os seus resultados. Café para Despertar fica por aqui. Voltamos sempre com um podcast desse tamanho, com grande valor. Um abraço, até mais, tchau.